alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Suélia. Hoje nós vamos estudar a aula número 46 da disciplina de História. Sempre lembrando, esteja com o seu material em mãos para você poder fazer as anotações durante a nossa aula, ter o seu caderno organizado com o conteúdo, que isso te ajuda também a realizar a atividade depois, ok? Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre diversidade cultural. Na nossa aula anterior, a gente falou um pouquinho e hoje a gente vai falar sobre a diversidade cultural no Brasil, ok? Os objetivos da nossa aula: reconhecer o conceito de diversidade cultural, diferenciar formas de diversidade cultural, compreender a importância da diversidade cultural no Brasil, compreender a formação cultural do Brasil e respeitar diferentes manifestações culturais. Então vamos lá. A diversidade cultural no Brasil. Você já pensou se saísse na rua e todo mundo fosse igual? As mesmas roupas, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo jeito de falar, um único tipo de música, um único tipo de alimento. Você já pensou? Tudo fosse igual. Todo mundo tivesse que se vestir do mesmo jeito, ter o mesmo cabelo, a mesma cor, gostar das mesmas coisas, comer a mesma coisa, só ouvir um tipo de música. Isso aconteceria se nós não tivéssemos a diversidade cultural, né? Diversidade cultural entre as pessoas, entre os gostos, entre os jeitos, entre as manifestações culturais. Seria dessa forma, ia ser todo mundo igual. Os mesmos jeitos, os mesmos costumes, as mesmas crenças, os mesmos valores, os mesmos gostos. Então, seria dessa forma. Essa forma seria se não existisse a diversidade cultural. Isso seria muito chato, não é mesmo? Mas você sabe por que isso não acontece no nosso país? Por que essa chatice ali de ser tudo igual não acontece no Brasil? Isso não acontece porque o nosso país ele possui uma grande diversidade cultural. O Brasil ele é grande em tamanho, mas ele também tem uma diversidade cultural muito grande. A gente vai ver por quê. Nessa aula, então, a gente vai aprender sobre a diversidade cultural no Brasil. Será que todo país é igual ao Brasil, né? Todo país existe essa grande diversidade cultural? Não, tem países que não acontece isso, tá bom? Então, diversidade cultural no Brasil. O Brasil é um país enorme em tamanho e com grande diversidade cultural. A gente já pode sair na rua e a gente percebe essa diversidade cultural nas casas, o jeito como cada uma foi construída, né? De acordo com o gosto do seu dono, o jeito como as pessoas andam, como elas falam, como elas se vestem, as suas características físicas. Então, tudo isso faz parte dessa diversidade cultural. Os brasileiros fazem parte de um povo que não possui uma única característica física, social ou cultural. Isso é resultado da soma de diferentes formas de cultura trazidas por colonizadores vindos de diferentes partes do mundo. O que isso significa? Se vocês verem uma pessoa com traços asiáticos, o que são traços asiáticos? Aquela dos olhinhos puxados. O que vocês já vão deduzir? Que ela é japonesa, que ela é chinesa, enfim, que ela é de um país asiático, não é? Porque é uma característica física daquele povo, ok? Entre outras características físicas que algumas pessoas têm em diferentes países, tá? No Brasil isso não acontece. A gente vai ter uma pessoa branca, um amarelo, um mulato, um negro, e todos eles são brasileiros, todos eles são brasileiros, né, nascidos aqui. Isso acontece porque o Brasil tem essa grande diversidade cultural. Aqui na imagem, né, a prof até colocou, nós temos pessoas com os olhinhos puxados, com os olhos bem redondinhos, loirinhos, morenos, negros, cabelo curto, cabelo comprido, enfim, vários jeitos diferentes e todos fazem parte da cultura brasileira. Não tem uma que a gente diz, não, essa é brasileira, essa não é, não. Todas fazem parte da diversidade do Brasil. Por que isso acontece? Porque o Brasil foi colonizado por diferentes povos ao longo da história. Europeus, africanos que vieram para cá, asiáticos, enfim, todos esses povos fizeram essa
mistura, né, de diferentes culturas e que se transformou na cultura do Brasil. No Brasil, nós vivemos com diferentes formas e expressões culturais. Não é apenas uma manifestação cultural que define o nosso país. Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que no Brasil só tem boi-bumbá, ou que no Brasil só tem frevo, ou que no Brasil só tem capoeira, ou os indígenas, que todo mundo no Brasil toma chimarrão. Não, são culturas diferentes de lugares diferentes, né? Existe a cultura de um estado, que é marcante naquele estado, tem a do outro, que é bem diferente naquele estado, e isso é a diversidade cultural que veio com os colonizadores, juntou com quem já estava, né, no país e se transformou na cultura que a gente conhece. Além das pessoas poderem se manifestar sobre as diferentes formas de cultura, também é muito importante que haja respeito e valorização entre todas elas. No nosso país, essas diferentes formas de cultura, elas podem se manifestar. A gente pode falar sobre essa cultura. Existem lugares no mundo que não, certo? Que não pode, que todo mundo tem que fazer de determinada forma. Já pensou como isso não ia ser nem um pouco legal? No nosso país, não. Todas essas formas de cultura são aceitas, né? As pessoas elas podem se manifestar dessas formas diferentes e isso é muito importante. A diversidade cultural. Então, como que começou essa diversidade cultural no Brasil? No ano de 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil, muitos outros povos também começaram a chegar, né? Os portugueses descobriram, né, vamos dizer assim, o nosso país, então, né, se espalhou, vamos dizer assim, a notícia para outros lugares, para outros países, outros povos, e aí também começaram a vir para o nosso país em busca de novas terras, em busca também de algumas matérias-primas, né? E aí começaram a colonizar o nosso país. Isso fez com que várias culturas diferentes também chegassem ao Brasil, pois cada um que chegava trazia junto os seus conhecimentos, o seu costume e a sua cultura. Às vezes até pessoas que vinham dos mesmos lugares, né, do mesmo país, por exemplo, traziam costumes, né, culturas diferentes. Porque a gente tem, como a gente comentou na aula passada, dentro de casa nós temos costumes diferentes. Então imagina dentro de um país inteiro, né? Então muitos desses colonizadores que vieram do mesmo lugar também tinham costumes diferentes, gostos diferentes. E aí cada um vinha trazendo um pouquinho, né, daquilo que conhecia, daquilo que gostava e foi então juntando, né, acrescentando na cultura do nosso país. Os africanos, por muito tempo, foram trazidos para o Brasil como escravos. Foi um tempo muito triste e difícil para esse povo. Após a abolição da escravatura, eles passaram aos poucos a fazer parte da sociedade como cidadãos e passaram a enriquecer ainda mais a cultura brasileira. Então, a cultura africana, ela está presente em vários lugares, na verdade, no nosso país inteiro. Na alimentação, na forma como a gente se comporta, nas nossas roupas, na música, nos costumes, em crenças. Então, eles trouxeram junto com eles várias formas, várias manifestações culturais que se espalharam e com certeza fazem parte, né? Fazem parte e vão fazer parte sempre da cultura do Brasil. Com o passar do tempo, também chegaram no país os holandeses, franceses, espanhóis, italianos, japoneses, árabes, turcos, libaneses, judeus e vários outros locais da Europa. Cada um que aqui chegava trazia um pouco de cultura e aos poucos as características de diferentes povos foram formando a diversidade cultural brasileira. Então a nossa cultura é um pouquinho, né, de cada parte do mundo, cada cultura do mundo tem um pouquinho no nosso país também. Atualmente, a principal característica da diversidade cultural do Brasil é a grande diversidade que ela tem, né? Qual é a principal característica da cultura brasileira? A diversidade, as diferentes formas de cultura. Não existe uma única forma que predomina, nós temos várias. Nossa cultura não é única, ela é o resultado de séculos de formação, né? Então, durante muitos séculos,
vieram nessas pessoas e foram transformando e a cultura ainda é transformada. Então estão sempre surgindo novas formas de manifestações culturais, de diversidade cultural. Então não é que a cultura está pronta, olha, tem essa e essa forma. Não, está sempre sendo modificada, né? Então ela não está finalizada, pois a nossa cultura está em constante transformação e se tornando cada vez mais rica. Aquela outra cultura que tinha, né, que é mais antiga, digamos assim, não deixa de existir. Ela é acrescentada, né? Ela é enriquecida com essas novas formas de cultura. Outra característica muito importante da diversidade cultural brasileira é o respeito entre todas as formas de manifestações culturais. Então, o Brasil tem essas diferentes formas e o mais importante entre todas essas formas diferentes é o respeito entre elas. E para finalizar, então, a nossa aula, poder aprender e conviver com diferentes formas de cultura nos ensina muito. Por isso, valorize a diversidade cultural do nosso país e sempre que puder, aprenda ainda mais sobre ela. Então, quanto mais a gente aprende, menos preconceito a gente tem também e mais respeito, que é muito importante. Ok, pessoal? Muito bem, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido ainda mais sobre a diversidade cultural do nosso país. Se ficou alguma dúvida, leiam os slides novamente, assistam a nossa aula com bastante atenção e depois realizam a nossa atividade com bastante capricho, bastante atenção, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!